Olá a todos, sou novamente Glaucia Lemos, estamos de volta aqui com mais uma videoaula desse tutorial, por assim dizer, desenvolvendo um CRUD API RESTful com Node, Express e MongoDB. Nessa videoaula eu tenho como objetivo, até o final dela, estar estruturando o esqueleto ali do projeto para a gente poder começar a desenvolver já na quarta aula algumas linhas de código em Node.js. Bom, vou pedir para vocês abrirem o Visual Studio Code ou, enfim, qualquer ideia que vocês tenham uma certa familiaridade. Aquilo que eu falei com vocês, não tem problema de estar usando uma outra ideia, por exemplo, com o Vim, o Sublime, o Atom, Brackets ou qualquer outro, enfim, editor de texto que vocês possam estar usando, não é um problema para ninguém. Eu, particularmente, aquilo que eu falei com vocês, eu vou estar fazendo uso do Visual Studio Code, tá? Bom, a gente vai estar precisando usar aqui os comandos aqui em console. Para isso eu uso esse programinha aqui chamado Commander. Eu recomendo vocês a usarem, ele é excelente. Peço a vocês a estarem criando, tá? Uma pasta ou algo parecido no computador de vocês, para poder a gente estar usando aí, para poder estar iniciando o nosso curso. Bom, o que a gente vai estar desenvolvendo nessa aula aqui, tá? A gente vai estar estruturando o esqueleto do projeto, porque a nossa intenção aqui da nossa aplicação é a gente fazer o nosso famoso CRUD, que no caso seria o create, o read, o update, o delete. E vai ser, como eu expliquei para vocês, uma API muito básica. É justamente para vocês terem, para aprender realmente os conceitos básicos do RESTful, e assim vai ficar bem mais tranquilo para caso vocês queiram entender algum ponto inerente ao uso dos verbos HTTPs. Outro ponto que eu esqueci de mencionar, mas eu vou estar mencionando para vocês aqui nessa videoaula, é que a nossa aplicação ela vai estar retornando dados em JSON, até porque a gente vai estar usando o banco não relacional, e todos os registros das requisições serão em console. Se a gente seguir aí todos esses passo a passo, aí a gente vai estar conseguindo desenvolver a nossa aplicação. Tá? Bom, primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem, caso vocês não tenham esse commander aqui, não tem problema, tá? A primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é abrir, não sei, algum lugar no computador de vocês, ou na pasta downloads, ou documentos, estarem criando, por exemplo, deixa eu fazer um teste aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui uma pasta chamada teste, onde eu vou criar, por exemplo, um exemplo aqui, tá? Embora eu já tenha definido um local. Um exemplo, Node, CRUD, RESTful, por exemplo. Vocês vão criar uma pasta assim, ou com outro nome que vocês desejam. Entrando aqui, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dar apertar no teclado de vocês o executar, né? Que no caso seria eu não sei como é que se fala essa parte do botão do teclado aqui seria que tem a bandeirinha do Windows, mais R. Aí vocês vão digitar ali CMD, vão dar o OK, aí vai aparecer ali. Vocês vão dar um CD, vão copiar aqui a path onde vocês criaram a pasta, no caso, né? E vão estar fazendo isso aqui. Enfim, estou dentro da pasta. Beleza? Só que eu não vou usar esse diretório aqui não, porque eu já criei um outro diretório por conta do Git. Bom, vamos dizer que eu já estou dentro aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar o arquivo package.json. Então, para isso, a gente vai estar fazendo o seguinte. Vamos digitar aqui as iniciais npm init. Demora um pouquinho. Aí depois a gente só vai dando um Enter, vai dando Enter, 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 Enter. Depois a gente vai configurar. Is this OK? Sim. Vamos escrever yes. E está criado lá. Tanto que se a gente entrar aqui no Visual Studio Code e for até onde está gravado, onde vocês puseram o arquivo de vocês, que no meu caso eu vou aqui vir em Open Folder.
Vou vir aqui em downloads, que no caso está aqui em teste, está aqui. Opa, não está aqui. Eu não criei aqui, eu criei em outro lugar. Espera aí, só um minutinho. No meu caso, eu criei no downloads labs, que no caso aqui está aqui. Bom, vocês vão ver que vai aparecer lá um arquivozinho, um package.json, de boa aqui. E ele está bem cru. O que seria no caso esse arquivo package.json, né? Ele ali é onde vai estar toda a nossa configuração da nossa aplicação. Ele seria, no caso, como eu poderia traduzir para você, seria um ponto de partida para qualquer projeto Node.js. Tá? Ele é responsável ali por descrever os tipos de módulos que você vai precisar para o teu projeto, as dependências necessárias, enfim, ele é um arquivo muito importante. No meu caso aqui, tá, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar alterando esse arquivo aqui. Primeira coisa, eu vou mudar esse nome aqui, vou botar Node, app Node, tá? RESTful. Aí eu vou botar aqui com CRUD. Eu não sei se o nome pode ser assim. Não, o nome tem que ser Node. Vou botar Node API CRUD. Melhor assim. Primeira versão. A licença eu botei do MIT. O autor sou eu. Vou botar aqui. Beleza. A descrição a gente vai estar fazendo aqui, códigos desenvolvidos. Isso aqui eu peguei já direto do meu lá do repositório. Vamos agora incluir algumas coisinhas aqui. Por exemplo, aqui no main, em vez de ser o index.js, vai ser server.js. Depois vocês vão entender por quê. Aqui no teste, a gente vai fazer o seguinte. A gente não vai estar trabalhando com testes de unidade, embora possa estar, se vocês desejarem, se vocês apoiarem depois no final desse tutorial aqui, caso vocês desejem, eu posso estar fazendo uma videoaula sobre testes de unidade usando o Mocha e Shai, que é o framework ali para usar para fazer testes com Node. Mas caso vocês queiram, se já estiverem fazendo uso, geralmente quando você usa o Mocha, ele fica dentro da pasta Node Modules.bin/Mocha, né? Aí você pode fazer um report ali spec, tá? Ele vai fazer ali, mas a gente não vai estar usando esse script não, tá? Na página repositório ele está aqui certinho, embora eu vou estar pegando aqui, deixa eu passar para cá para ficar tudo já direitinho. Deixa eu botar aqui. Beleza. Bom, deixa eu ver se preciso de mais alguma coisa. As dependências. Está faltando as dependências aqui. Então vamos botar aqui as dependências. Dependencies, ele já até identificou, viu como é que o Node o Visual Studio Code nos ajuda, né, nesse ponto. Bom, aqui é a parte mais importante, são justamente as bibliotecas que a gente vai precisar usar para poder estar configurando ali, para poder estar usando ali na hora do desenvolvimento da nossa API. Que a gente vai precisar do body parser. Vai botar aqui body -parser. A gente vai estar botando aqui mais ou menos, já está na versão, vou botar aqui na versão 1.0.1. Outra versão aqui do Express, que no caso já está usando o Express 4, que é o que vem dando... Embora aqui ele já está indicando qual é a versão que a gente deve usar, né?
eu vou estar eu vou estar seguindo o padrão aqui deles. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui já está dizendo qual que a gente deve usar. Bom, aqui a gente vai usar o Mongoose, que no caso vai ser a versão... Nessa aqui vai ser um pouco contraditório, vou botar um asterisco aqui, vocês vão entender depois. E o request, tá? No caso a gente vai estar usando a versão aí 2.82, blá blá blá. Enfim, bom, o que vai acontecer? Por que isso aqui é muito importante para quem desenvolve em Node? A gente vai precisar justamente do body parser, do express, do mongoose para criar ali os esquemas e os requests ali que a gente vai precisar. Enfim, como vocês podem ver aqui na pasta package.json, aqui só está 3 arquivos, que é o meu readme, né, que no caso eu criei ali o readme para o nosso repositório no GitHub, a licença, que é do próprio do Git, e o package.json. O que ele vai fazer? Quando você vem aqui, ó, e dá um dir, deixa eu aumentar, deixa eu só sair daqui, vou usar aqui, tá? Deixa eu melhor. Vou só aumentar um pouquinho a letra. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Se ficar não tão visível, vocês me falam. Mas olha só, eu estou dentro da pasta, certo? Se eu der um dir aqui, ele vai identificar que eu tenho 3 arquivozinhos aqui, o package.json, readme, blá blá blá. Enfim, aí que tá. Quando a gente der aqui o npm install, ele vai instalar, o que vai acontecer? Quando a gente executa esse comando aqui, a gente está querendo dizer o seguinte, olha, npm, eu quero que você vá até aquele arquivo lá, o que é o package.json, e instale essas dependências aqui todas, porque eu vou precisar usá-las. É isso que ele vai fazer. Ele vai criar depois um arquivozinho node modules, eu vou mostrar para vocês. Vamos dar um enter aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. E vai baixar ali, às vezes demora um pouquinho. Só para fazer enquanto está baixando ali, fazendo umas referências aqui, né? O que seria ali o Express, né? Como já expliquei, ele é um framework do Node, justamente para poder ali fazer o middleware, né? O Mongoose, no caso, é um ORM que iremos usar para poder se comunicar com a nossa base de dados através do MongoDB, onde a gente vai estar criando os esquemas ali. O body parser, por que a gente está usando aqui o body parser, né? Justamente para deixar de enviar os conteúdos post através do nosso pedido de HTTP, para que possamos estar ali realizando e estar testando também o CRUD também para poder não dar nenhum tipo de problema. O request depois eu posso estar explicando particularmente para vocês, mas ele é importante para essa aplicação aqui. Bom, como vocês podem ver, ele criou aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Opa! Deixa eu ver aqui. Ele deu um errozinho aqui. Eu vou ter que analisar porque, como eu estou usando uma versão mais adiantada, pode ser que essas versões aqui não estejam ajudando muito, né? Eu vou dar uma olhadinha depois para estar analisando, mas ele baixou. Ele baixou. Tanto que vocês vão ver aqui. Cadê? Tá aqui, labs, aqui. Eu vou deletar esse arquivozinho aqui. Estou na pasta. Vocês podem ver que ele criou um arquivo chamado Node Models. E ele vem com uma pancada de arquivos necessários para poder estar desenvolvendo uma API. São mais de 99 arquivos. Vocês podem ver que o próprio... Como é que eu posso explicar? O próprio Visual Studio Code já mostra pra gente aqui que realmente tem bastante arquivo que foi baixado, né?
foi feito ali o download. Mas geralmente, para poder não estar enviando esses arquivos, eu tenho o costume de não estar enviando, no caso, criando aqui um outro arquivozinho chamado gitignore, que no caso eu vou estar criando aqui .gitignore. Porque o que acontece na hora da gente commitar esse arquivo aí, a gente não vai precisar estar enviando ele. Eu incluo aqui a pastinha Node Modules, ele não vai commitar, não vai fazer o push desse arquivo. Outro também que eu vou estar incluindo aqui, que é um caso VS Code, às vezes a gente pode estar usando, e o .ds store, que no caso é do banco. Bom, salvando aí, ele já vai diminuir ele para 2, ele vai justamente falar, olha, realmente preciso ali enviar o gitignore package JSON. Eu depois vou ter que analisar o que aconteceu aqui, mas ele baixou tudo que a gente precisa, incluindo o body parser. Deixa eu só ver o que ele baixou aqui. Ele baixou para a gente aqui o Mongoose. Acho que ele não baixou o Mongoose, não. Deixa eu alterar aqui. Às vezes, se der algum problema, o interessante é vocês fazerem isso aqui, ó. Dar um delete, tá? Voltar aqui. Tô achando melhor a gente incluir a versão do Mongoose. Eu tô achando que esse é o problema que tá dando. Beleza. Vamos incluir essa versão para poder não ter problemas. Enfim, vamos dar um install de novo. Vamos limpar aqui, vamos dar um npm install de novo e vamos ver se vai dar erro. Porque às vezes o erro pode ser por conta do Mongoose. A gente vai precisar do Mongoose para poder estar criando nossos esquemas para poder criar a classezinha ali, para poder fazer o registro ali, para poder persistir na base de dados. É bem simples, vocês podem ver. Faz uso do comando, do console, mas nada que seja coisa de outro mundo, mas é interessante. Vamos ver aqui, eu acho que agora não vai dar problema nenhum, eu acho. Demora um pouquinho para baixar. Ah, era isso mesmo. Então, galera, voltando aqui, ó. São essas versões do body parse, que é 1.18.1, 4.15.4, 4.11.12 e o request 2.82.0. Se tiver alguma alteração que estava lá no tutorial lá do site, a gente vai fazendo as alterações necessárias aqui também. Ok? Bom, baixou, né? Aquilo que eu falei com vocês, olha, se vocês já criaram, por exemplo, né, integrado, já fez o commit lá no repositório de vocês, né? Por exemplo, eu venho aqui em Integrated Terminal e eu já quero, por exemplo, fazer um push desses dois arquivos criados aqui. Ele já vai até o diretório. Viu? E já cria pra gente aqui. Mas não vou fazer agora porque ainda tem outras coisas para fazer aqui. Porque o objetivo final dessa aula é a gente criar a estrutura do que a gente vai precisar aqui. Bom, o que a gente vai precisar para poder montar aqui o nosso arquivo, nossa API, no caso, né? A gente vai precisar criar uma pastinha chamada app, tá? Dentro de app eu vou criar uma outra pasta que vai se chamar models, tá? E dentro de models eu vou criar um arquivo chamado produto.js, ok? Basicamente isso. E aqui fora eu vou estar criando um arquivo chamado server.js. Eu vou estar explicando o que seria cada um deles. Deixa eu fechar aqui para não dar problema nenhum. Então, basicamente, o que nós criamos aqui? Uma pastinha chamada app.
é um padrão mesmo de aplicações Node, uma pastinha de modelo, onde eu vou estar definindo ali o esquema do modelo do produto, tá? No caso já está chamando ali de produto.js, e fora dele a gente está criando o server.js, tá? Que no caso esse arquivo ele é responsável por configurar a nossa aplicação e onde nós iremos criar as nossas rotas. Na verdade, tá? Vocês vão ver uma coisa que não é um padrão, tá? Para quem já desenvolve em Node, não é um padrão. Aliás, para quem desenvolve em Node vai ver que isso não é um padrão. Mas o correto é você separar, por exemplo, o server ele é responsável por levantar, né, o serviço ali e fazer a comunicação para poder persistir ali a API. Mas nesse tutorial, como ele é bem dummy, ele é bem basicão, eu vou estar incluindo as rotas das nossas APIs aqui dentro do server.js. Isso não é o correto. O correto é a gente estar criando ali um outro arquivo, uma outra pastinha chamada, por exemplo, routes, por exemplo, né, e definir todas as rotas ali dentro dessa pastinha ali, tá? Esse seria o correto. Mas como é um tutorial bem basicão, a gente vai estar incluindo todo ele ali dentro do server.js até para poder a gente não perder muito tempo para não confundir o pessoal, tá ok? Bom, feito aí nossa primeira, pode-se dizer, a estruturação ali da nossa aplicação, e já na nossa próxima videoaula a gente vai estar já criando ali já codificar aqui nosso arquivo server.js já para começar a testar ali a nossa API para ver se ela vai estar funcionando direitinho, ok? Vejo vocês na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.